Você trabalha muito, faz o dever de casa, está fazendo tudo certinho e mesmo assim não vem sobrar dinheiro no final do mês. Esse episódio foi feito especialmente para você. Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Alessio Mascarenhas. Aqui a gente fala de negócios de uma forma descontraída e prática para você aplicar no outro dia e a sua empresa lucrar mais. Fica aqui comigo que esse episódio está incrível. Para você que está me assistindo no YouTube, inscreva-se agora mesmo no meu canal, ativa as notificações, toca no sininho, dá um joinha, dá um like nesse vídeo e me ajude a desenvolver esse canal e chegar a mais pessoas com informação de qualidade para o desenvolvimento de negócios em todo o país. Vamos nessa? Esse episódio é sobre lucro, o mais importante em um negócio. Eu vejo as pessoas tão preocupadas em vender mais e esquecem que se você vender mais, mas tiver um custo muito elevado, não vai sobrar nada para você no final do mês. E claro, todo trabalho, todo investimento merece ser recompensado. Lucro é bênção. É como se Deus botasse a mão na sua cabeça e dissesse assim: olha, está aqui a recompensa pelo seu esforço, o seu lucro. E a gente tem que ter isso claro na nossa cabeça. Porque o lucro, ele nos ajuda a desenvolver o negócio, abrir novas filiais, gerar novos empregos, abençoar mais vidas com o fruto do nosso trabalho. Então a gente vai focar nesse episódio na geração de lucro. Vou pedir para Tiago colocar aqui um gráfico explicando toda a trajetória que nós fizemos nesses 8 episódios do podcast. A gente começou falando de vendas, de faturamento, falamos de custos e despesas variáveis, falamos de margem de contribuição. Faturamento menos gastos variáveis, margem de contribuição. Depois falamos sobre gastos fixos e agora estamos chegando no lucro. O que inspira esse episódio é que nesses meus mais de 15 anos de consultoria empresarial, o que eu mais vejo são empresários e empresárias que não sabem nem se dão lucro ou dão prejuízo. E se sabem, né, porque veio ali o caixa, vê as atividades e tal, não faz ideia de quanto é. Eu acho que é, eu acho, não. Lucro é uma coisa que a gente tem que ter precisão, a gente precisa ter conhecimento real de quanto está sobrando ao final das nossas atividades. Então vamos nos dedicar agora, inspirados inclusive por estas palavras do Bruno Perini, num podcast em que ele fala sobre o livro Pai Rico e Pai Pobre, e ele fala um detalhezinho que faz toda a diferença para a gente entender esse episódio. Tiagão, roda Bruno Perini. O trivial, matemática, contas básicas, tem que ser bom de fazer conta, tá? O Thiago é um cara que faz conta muito rápido, fico impressionado às vezes com as contas que ele faz de cabeça. O Edu do meu time também. Redação, interpretação de texto, isso é o trivial. Depois, mais avançado, contabilidade básica para você entender de uma empresa, saber o que é um EBITDA, por exemplo, que é um DRE. Quem tem negócio não sabe o que é EBITDA e DRE, tá brincando de empreender. Além disso, da contabilidade, investimentos. Se entender de investimento, vai entender de mercado também no final das contas, por isso que eu mudei o que o Kiyosaki colocou. Vendas, sabe vender, você nunca vai passar fome. E oratória, até porque oratória te ajuda no processo todo de venda. Então, seria isso. Bem, pessoal, o Bruno Perini traz 2 elementos aqui que ele fala que se o empresário não souber o que é, ele está brincando de empreender, né? Ele fala em EBITDA, o que a gente vai chamar de lucro operacional, e vai falar em DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Essas são as bases desse episódio aqui, de todo o caminho percorrido ao longo do nosso podcast, porque o demonstrativo de resultado do exercício é esse caminho que vai da venda ao lucro, né? E o EBITDA, o resultado operacional, é uma dessas linhas e nós vamos falar sobre isso agora, tá bem? Como eu falei antes, a gente tem as vendas, tem os gastos variáveis e tem a margem de contribuição. Tira os gastos fixos, a gente chega no resultado operacional, no EBITDA. Aí você já tem que estar positivo, tá bom? Porque senão depois você ainda vai ter que tirar as amortizações e as depreciações. E aí sim você vai ter o lucro, como você pode ver nesse gráfico aqui, tá bom? E aí para a gente poder potencializar o nosso lucro, que é o objetivo de todo mundo chegar a ele, eu vou falar aqui de 6 tópicos que você precisa ter muita clareza no seu negócio.
tá bom? Dessa forma você vai aumentar o seu lucro. Primeira coisa é, faça o seu DRE mensal. Essa peça que a gente está falando aqui, ela vai te ajudar a entender quais são os furos do seu negócio, onde é que o dinheiro está escorrendo. O que eu estou faturando é o que eu realmente devo faturar? Os meus gastos variáveis estão controlados? Estão proporcionais? Né? Estão numa boa medida? Está sobrando uma boa margem de contribuição da minha operação? Os meus gastos fixos estão controlados? No episódio anterior falamos sobre gastos fixos. Eu tenho alguma coisa ali que eu posso reduzir para melhorar o meu resultado operacional. O segundo ponto é que, olhando o DRE e olhando toda a nossa estrutura do podcast, tudo começa lá, nas vendas, né? Lá no faturamento, quando o dinheiro começa a entrar no caixa. O problema é que aí, muitos negócios não sabem fazer o mais elementar, a formação de preço do produto ou do serviço. Formar preço, pessoal, é essencial porque você pode estar vendendo muito com um preço errado, te gerando baixas margens ou até resultados negativos. Então, para te ajudar no processo de formação de preço, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde você pode acessar uma solução que eu trouxe completa para você. Eu te explico todos os elementos da formação de preço e tem uma planilha também, onde você pode formar o preço de venda do seu produto ou seu serviço. Dessa forma, eu tenho certeza que você já vai melhorar a lucratividade do seu negócio. O terceiro ponto é essencial. Você precisa dominar o seu ponto de equilíbrio, ou seja, aquele ponto de vendas em que sua operação não dá lucro, mas também não dá prejuízo. Mas, Alex, como é que eu chego a esse ponto de equilíbrio? Basta você dividir o total dos seus gastos fixos, depreciações e amortizações, soma tudo isso e divide pela sua margem de contribuição. Aí você vai chegar a um valor de faturamento que, nesse ponto, é seu ponto de equilíbrio. Tudo que você faturar acima disso gera lucro. É ou não é essencial? O quarto ponto é para você ficar atento. A gente já falou do nosso lucro operacional, né? O nosso EBITDA, só que depois dele tem as amortizações e as depreciações. Então você precisa ficar atento, ficar atenta a essa rubrica. Tem a ver com o custo do capital que você tomou, tem a ver com a quantidade de depreciação que tem das máquinas, equipamentos, veículos que você comprou. Será que você não se endividou tanto que, mesmo tendo um resultado operacional positivo, quando você tira os empréstimos, financiamentos, está gerando um resultado negativo? Ao invés de ter lucro, você está tendo prejuízo? Eu entendo que o endividamento é positivo. Quem tem pequenos negócios e até grandes negócios para se desenvolver precisa de crédito, mas a gente tem que tomar na medida e na proporção que o plano de negócio mostra viabilidade. E o quinto é você analisar a sua lucratividade, ou seja, quanto de lucro eu estou gerando em cima do que eu estou faturando. Quantos por cento está sobrando no final das contas? É isso que a gente tem que saber. Tá? Então, como é que você faz isso? A gente já está com o DRE aqui, não é verdade? Já viu o nosso resultado operacional, já tirou depreciações, amortizações e agora sim a gente chegou ao lucro. Beleza? Se foi positivo, ótimo. Vamos comemorar. Se foi negativo, nossa, vamos correr atrás e recuperar o prejuízo. Mas você pega esse lucro e divide pelo total do faturamento e você vai chegar a um percentual, né? Lucro dividido por faturamento vezes 100, você vai chegar a um valor percentual, que é a sua lucratividade. Quanto a sua operação está sendo lucrativa. Pegado esse número, você vai ter que ir para os seus benchmarks, comparar com outros players do seu mercado para ver se eles estão adequados. Por exemplo, no ramo de restaurantes, um benchmark interessante é você analisar que a lucratividade de um restaurante hoje no Brasil, média, é de 10% a 15%. Então, se você tiver uma lucratividade de 5%, de 6%, de 7%, é sinal de que você está lucrando, mas está aquém do que você poderia e deveria estar lucrando. Então, é hora de você ajustar os seus gastos fixos, seus gastos variáveis e assim tentar potencializar o seu resultado. E o sexto, mas não menos importante, busque informações. Procure a ajuda de consultores, de mentores, capacitações que vão te ajudar no gerenciamento financeiro do seu negócio. Você não precisa fazer tudo do financeiro da sua empresa, mas você precisa entender
Até para que você possa saber quem contratar, é importante ter noção de tudo. Por isso que esse podcast existe. Para que você tenha as informações básicas, tenha as noções básicas, para que você possa olhar as contas do seu negócio e poder tomar decisões inteligentes. Então, seguindo esses 6 passos que nós falamos aqui, eu tenho certeza que você já vai melhorar a análise do seu lucro e, é claro, a sua lucratividade. Fazer o DRE mensal, avaliar se a sua formação de preços está adequada, porque você pode estar vendendo muito, com preço errado. Você deve ainda dominar o seu ponto de equilíbrio, saber quanto você precisa faturar para que a sua operação seja lucrativa. O ponto 0 é o ponto que não tem lucro nem prejuízo, mas a partir desse ponto ela dá lucro. Analisar seus investimentos, seus empréstimos, ver quanto que isso está gerando de depreciação ou de amortizações de prestações, né, de empréstimos, de financiamentos. Analise a sua lucratividade e compare com os benchmarks do seu mercado. E o 6º, procure ajuda profissional, consultores, mentores, treinamentos que vão te ajudar no gerenciamento financeiro do seu negócio, porque o nosso negócio é instrumento para a realização dos nossos sonhos e dos sonhos daquelas pessoas que trabalham com a gente. A gente precisa de empresas lucrativas para que a gente fique feliz, nossa equipe fique feliz e a gente ajude no desenvolvimento do nosso país. Boas informações geram boas análises e boas análises geram boas decisões. E é isso que eu desejo a você, analisando o seu financeiro, dominando o seu financeiro, chegando ao lucro do seu negócio e dessa forma todo mundo sai ganhando. Nos vemos no próximo episódio. Saúde, sucesso, fica com Deus.